O tempo é muito louco, né? Eu queria falar hoje aqui junto com os meus comparsas sobre a ideia do tempo, mas queria contar uma história rápida. O convidado que a gente vai receber aqui hoje, ele foi um cara que passou pela minha vida num momento muito específico, quando eu voltei de morar fora do Brasil e comecei a me reconectar com a cultura brasileira e comecei a estudar a história da música brasileira. E conforme fui estudando, fui chegando nos tempos atuais, isso há 20 anos atrás, e comecei a perceber o quão difícil era, né, estudar as coisas sem distanciamento, né, sem a gente respeitar o tempo. E de repente eu entrei em contato com uma obra dele, um disco, e fiquei embasbacado com a primeira música, logo de cara, assim, quando eu ouvi o refrão, que era mais ou menos assim, eu não vou saber cantar tão bonito quanto ele, mas dizia, qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Eu ouvi aquilo, e aquele refrão ia se repetindo, meio hipnótico, e eu falei... Isso é parecido com coisas que eu já ouvi na música brasileira, mas isso ao mesmo tempo é super diferente e tudo isso foi me conectando. Enfim, fiquei com essa memória afetiva. Eis que 20 anos depois, esse tempo, esse senhor, essa senhora, né? Esse ser tão maravilhoso me coloca, junto com os meus queridos amigos de podcast, diante desse artista maravilhoso, que vai falar com a gente um pouco sobre o tempo, sobre a vida, sobre a arte e sobre qual é o propósito dele nesta vida, para a gente poder se alimentar um pouquinho e comer um pouco do cérebro dele, enquanto a gente come um pouco também do cérebro do Sócrates nesse podcast artístico e absolutamente atemporal chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Vem com a gente. Muito bem, bora começar? Bora começar. Senhor Júnior Barreto, o senhor nem fazia ideia, né, que um dia tinha influenciado um paulistaninho que estava voltando de um tempo trabalhando fora do Brasil e tentando se reconectar com a sua cultura, e ao ouvir o seu disco e a sua música, fala... Pera, isso aqui é novo, é moderno, mas ao mesmo tempo é brasileiro, mas ao mesmo tempo é atemporal. Muito obrigado por topar vir conversar com a gente aqui um pouquinho. Muito bem-vindo. Prazer é meu estar aqui, uma honra. E prazer falar sobre essas coisas, sobre esse propósito da vida, sobre essa possibilidade de estar aqui, de estar nesse tempo, né, de poder falar coisas e dizer coisas e pensar e aprender também, né? Quando a gente fala, a gente aprende também. É o princípio da psicoterapia, né? Enquanto você fala, você elabora, inclusive, aquilo que você nem estava entendendo sobre você. Exato. Existem momentos que eu uso até... A minha fala é até inconsequente. Eu gosto da inconsequência da palavra, muitas vezes, para entender reações, para saber o que é, até onde é o teu erro, o erro da palavra também, o acerto da palavra. Então, é uma coisa... A palavra é uma coisa muito poderosa. Uhum. Você é poeta, inclusive, antes de se descobrir músico? Não, eu acho que não. Eu acho que eu nunca fui... Eu acho que eu nunca me achei... Não me considero poeta, assim, porque eu não... Eu vejo as coisas na rua, eu observo as palavras, isso me agrada muito, né? Os falares de cada lugar que eu vou, do país, sei lá, de onde possa ser. E trazer um pouco disso para a minha língua, né? E poder novamente escrever sobre isso, sobre essa possibilidade do encontro com a palavra, do encontro com os sentimentos, com os seres, com as culturas, mas uma coisa muito fluida também, muito, às vezes, quase abstrata, meio sem nexo. Como a vida, né? É. Como tem que ser. Tem nada a ver com, acho que, com o papo de hoje, mas eu fiquei pensando esses dias... Vocês falam sozinho, por acaso, não? Nossa Senhora. Você fala sozinho, Pailo, ou não? Não? Você não tem esse hábito, Pailo? Não tem. Você fala sozinho? Muito, cara. Muito. Dirigindo, às vezes, eu fico conversando comigo mesmo. Às vezes verbalmente, às vezes mentalmente, né? Com a palavra pronunciada ou com a palavra apenas mentalmente concebida. Você faz isso? Eu faço. No trânsito, principalmente, eu acho que minha esposa, ela tem mania de conversar no espelho. Altos papos, assim, ela conversa, fala. Minha filha mais nova faz a mesma coisa. Para diante do espelho e fica conversando. Você fala sozinho também, Júnior? Eu não sei, eu acho que às vezes sim, às vezes eu
começo a pensar alguma coisa e depois esse pensamento... Eu estou falando comigo mesmo, porque às vezes eu tenho uma conversa muito grande comigo mesmo, né? Eu crio um outro... Nessa época da pandemia, desse momento difícil que passamos, assim, que ficava muito tempo em casa, assim, aquela coisa... Eu acho que eu criei uma outra pessoa igual a mim, para não ter muita briga. Um doppelganger. Uma persona, um alter ego. Né? Que pudesse escutar todas as minhas loucuras e falar, sei lá, e pensar e ter que discutir. Eu acho que às vezes eu falo, sim, eu falo com É engraçado. Não, porque às vezes eu falo sozinho e depois eu descobri que não é todo mundo que faz isso. Eu me senti meio estranho. Então, o meu outro eu, né? O meu espelho, que você quiser chamar para poder trocar uma ideia, porque senão você fala sozinho parece coisa de louco. Né? Ele não gosta muito de conversar comigo. Tem o pai Lu e tem o tio Lu, né? O tio Lu não gosta de conversar com o pai Lu. Eu lembro quando eu estava na faculdade... Eu comprei uma espécie de agenda cultural ali, que cada página tinha várias citações e tal. E tinha uma que eu não vou lembrar exatamente como era, mas me inspirou a escrever um poema depois em cima disso, uma poesia, mas que falava algo como: todos os dias eu converso comigo mesmo. Só entrei num acordo quando eu me mandei calar a boca. Né? Porque é isso, conforme você vai entrando em contato consigo mesmo, você vai descobrindo que vocês são muitos eus, né? Não tem um eu. Né? Tem um eu, claro, se você for pensar numa essência de consciência, mas essa essência é feita de muitas camadas que podem se desdobrar em muitas opiniões. Né? Uma das perguntas que eu mais ouço quando eu estou ou conduzindo algum workshop ou palestra, ou às vezes até um trabalho individual sobre propósito na vida, é se o propósito na vida muda. Né? Pô, mas será que eu tinha um propósito na vida quando eu tinha 20 anos e posso ter outro hoje? E eu sempre costumo responder que sim e não. Sim, pode ser que você tenha tido um propósito até um certo momento da sua vida e esse propósito depois se transformou com a sua vivência, com as suas descobertas e hoje você tem outro entendimento daquilo que justifica a sua presença nesse mundo. Mas isso também não é mandatório. Há pessoas que desde muito jovem, né, têm uma convicção de qual é o seu propósito na vida e mais velhos ou mais vividos confirmam isso. E tem casos de pessoas, outro dia uma moça no curso da Unicamp falou: eu descobri aqui fazendo o curso que eu realmente nasci para cantar. Realmente é a força mais poderosa da manifestação da minha existência. Mas eu já tinha essa noção antes, desde que eu era muito jovem. Eu só não tinha a coragem e a consciência plena que talvez eu tenha desenvolvido ao longo dos últimos anos e que o curso aqui me ajudou a terminar de burilar, de refinar. Não tem muito regra, né? Mas a gente vai descobrindo que temos muito mais dentro da gente do que só uma única opinião sobre uma única questão da vida, né? Verdade, verdade. Eu mesmo, antes de começar com essa possibilidade da música, eu pensava em ser físico. Não por eu gostar de física, não por eu estudar física, mas por alimentar algum sonho. Eu queria neutralizar o nêutron. Neutralizar o nêutron. Aí já tem uma poesia, né? Neutralizar o nêutron, eletrificar o elétron. Sim. Imagina a loucura. E eu, cara, eu vou... Mas aí, tipo, apareceu a música de uma maneira... Sei lá, eu comprei uma gaita. Eu sempre gostei de um instrumento. Eu lembro pequeno, assim... 2 anos, sei lá, pivetinho, meu quarto era cheio de instrumentos, assim. Gaita que você diz harmônica, não a gaita tipo sanfona. Exato, harmônica. Tá, harmônica. E na mesma época, uns amigos meus fizeram uma banda para tocar na igreja. Né? 2 amigas e 2 amigos fizeram essa banda. E aí, posteriormente, teve uma feirinha botânica no colégio que eles estudavam e eles fizeram, vamos fazer uma apresentação, vamos ensaiar umas músicas e me chamaram para fazer 2 músicas dos Beatles, Love Me Do e outra lá que eu esqueci agora. E eu fui. E aí subi no palco e vi, nossa, isso é muito bacana. E nunca mais esqueci tudo na vida. E tive muito apoio da minha família, assim. Tinha músicos já na sua família, assim, que vivessem a música com mais constância? Não que eu soubesse, mas depois eu vim saber que os tios da minha mãe
eles tinham uma banda de foxtrot nos anos 20, no sertão pernambucano. Tipo orquestra. Então, eu disse, depois vem uma coisa meio que genética, talvez, não sei. Minha mãe falou que... Depois eu fiquei sabendo de começar a cantar, fiquei sabendo que ela gostava de cantar muito, assim. Que legal. E, quer dizer, essa coisa meio que aconteceu. Então, virou esse... Mesmo sem eu querer, depois começou eu gravar, me apaixonar pela essa questão da escrita, né? De fazer a música. E, vamos fazer banda, vamos tocar, vamos... Isso acabou virando um propósito para mim. Esse virou um propósito de vida. Mas não foi uma coisa que eu sonhei, que eu pensei que não. Antes, foi meio que no susto. Não foi premeditado, né? Não, foi meio que no susto tudo. Mas quando você diz que sobe ali no palco, ali numa experiência juvenil, absolutamente amadora, e você entende que aquele lugar é seu, você pertence àquele lugar, ali você vê, estou supondo eu aqui, tá? Ali você vê que o seu propósito começa a ganhar forma, ou pelo menos a consciência do que é que você veio fazer nesse mundo começa a ganhar forma. Eu começo a descobrir alguma coisa sobre propósito, né? Porque até aquele momento eu não tinha noção, era só brincar, feito até os 18 anos. Nos anos 70, anos 80, todo mundo meio crianção ainda, assim. Não era tipo brincar de jogo de botão, Forte Apache... Pina-pipa. Bola, essa coisa toda. Mas era uma coisa de profissão mesmo assim. Foi aquela coisa da música. E nem foi no início de profissão, né? Foi aquela coisa que eu gostei só, tá ali. Mas a tua atividade profissional inicial não foi diretamente na música, já tocando, sei lá, em bares e ganhando cachê? Não. Ela começa dessa possibilidade aí de subir numa feira botânica e tocar. E eu nunca toquei em bar, nunca tive essa coisa mas foi isso aí, começando a fazer show, começando e sempre depois começar a viver disso, né? De começar a ter um cachezinho que pague, sei lá. É difícil porque é uma coisa muito inconstante. A gente faz uma coisa hoje e tem uma grana, depois amanhã talvez não tenha essa grana, né? Mas meio que tem essa questão da resiliência também, né? Tá aí uma palavra maravilhosa pra gente conectar com o propósito na vida. Pelo menos pra mim é muito... me identifico muito com essa ideia de você ir descobrindo o propósito no meio do caminho, né? Isso é porque ele fez 62 coisas diferentes já na vida dele, tá? Ele tá advogando em causa própria. Não, eu falo que eu ainda vou descobrir o que eu vou fazer quando eu crescer, assim. Eu acho que eu acertei na primeira. Não, mas a minha esposa, por exemplo, é arquiteta. Cara, ela tem desenho até hoje, assim, que ela começou a fazer quando ela tinha 7, 8 anos de idade, que ela começou a desenhar a casa. E ela desenhou uma cidade inteira. Olha que louco isso aí. Ela pegava uma folha de papel, assim, cortava no meio, né? Fazia um negócio, uma tripinha assim, e começava a desenhar a fachada de casa. Aí pegava essa tripa aqui, colava com uma outra. Aí ela fez uma cidade inteira, tudo com a fachada das casas, na frente das casas. Ela criou era um país inteiro, que ela chama de Pazolândia. Aí tem vários bairros diferentes, aí bairros comerciais, bairros residenciais, tudo só a fachada da casa. Ele tem, acho que mais de 30 metros, esse rolo, que ela foi fazendo durante... acho que 30 metros não é um número chutado? Não, é isso mesmo. Uns 30 metros de rolo, assim, que tá todo enroladinho hoje. Ele está guardado até hoje lá em casa. Mas com as fachadas dessa cidade que ela colocou e todas as fachadas da casa. E foram durante vários anos. Ela começou a fazer, acho que talvez uns 8 anos de idade, terminou lá pelos 12, 13 anos e foi acrescentando. Então, assim, desde essa época ela falava, não, eu vou ser arquiteta. E ela é arquiteta. Hoje, uma excelente arquiteta. E, então, assim, eu acho super curioso isso. Pessoas que muito cedo falam, não, isso aqui vai responder boa parte das perguntas que a vida vai me fazer. E a pessoa segue naquilo. Bacana quando envolve essa coisa da arte, né? Quando seu trabalho pode ser com arte. Você sabe que nessa mesma... Desculpa. Saúde. Nessa mesma linha de pensamento, quando eu estava morando em Recife, inclusive, eu conheci um arquiteto bem famoso chamado João Armentano. Tá? João Armentano, ele estava lá em Recife para fazer um trabalho num restaurante super bacana que tinha lá.
chamado Barbarico Bon Giovanni, um restaurante bem bacana, foi bem famoso, durou acho que 2 décadas pelo menos lá. E foi lá que eu tive a oportunidade, pela Diageo, conhecer o João Armentano. E num bate-papo, na hora do almoço, ele contou assim para mim: eu descobri que eu ia ser arquiteto com 4 anos de idade. Eu falei, uau, como é que você tem isso tão nítido, né? Aí ele falou assim, eu ia com meus pais na casa de amigos e tal, e chegava lá e eu ia olhar detalhes da cozinha, detalhes do banheiro, eu olhava o tipo de azulejo, tipo de louça, sabe? Eu ficava atento a esses detalhes e eu falava assim, isso aqui não pode ser de agora, porque com 4 anos de idade, a criança quer brincar, quer fazer coisas muito lúdicas, e eu não. Eu trocava um momento lúdico para entender como é que funcionavam as coisas em cada casa, em cada novo lugar que eu ia visitar. Então eu tive muita clareza desde pequeno que eu ia ser um arquiteto. Coloca isso de lado, vou trazer um pouco de mim. Às vezes a gente nasce e fica... Eu vou pegar a fala do Júnior, que é assim... Eu estava lá com meus 18, 19 anos, é muito jovem ainda, né? Muito, é uma criança. Mas assim, né? E aí? Vai fazer o que da vida, né? Ah, cara, não sei. Talvez você dentista, porque meu pai era dentista. Eu vou ser dentista ou contador? Ou... Mas ou eu descobri, veterinário, eu descobri que, assim, apesar de não ter problema nenhum, eu poderia ser até um cirurgião, um médico, porque eu lido bem com sangue, tenho frieza, se precisar fazer alguma coisa, mexer com aquelas coisas que todo mundo tem uma certa ojeriza, mas eu tive certeza, vendo meu pai trabalhando, né, eu acompanhava, falava, não é isso que eu quero. Então, odontologia não é para mim. E aí, continuava com dúvida. Resolvi fazer a tal da administração, que é um negócio mais genérico, né? E aí você vai descobrindo veia comercial, veia pelo bonito, belo, tal, não sei o que e tal, tá? Pode ser alguma coisa mais voltada para o marketing, depois voltada mais para o branding, e assim foi, né? Mas o propósito, no meu olhar aqui, né? E vocês podem não concordar, ele, na concepção, quando você vai nascer, acho que você já nasce com um propósito. Só que talvez a gente não lembra, mas tá lá dentro. E você, nessa jornada de vida, você tem que executar esse propósito. Que é desenvolver suas habilidades, que é ser útil, né? E aprimorar nessa coisa que você escolheu como habilidade e tal. E depois passar isso para alguém. Ou ajudar, ou favorecer, ou ensinar alguém, né? Essa é a jornada de vida, né? De aprender, ser versão melhor e depois passar isso para outros que possam estar precisando, como a gente está fazendo aqui nesse podcast. Então, assim, quando você não tem essa clareza como o João Armentano teve, ou sua esposa, a Raquel, teve, né? Desde pequenininho já estava definido e eu vou dedicar para aquilo, né? A gente pode estar aqui, eu flutuei muito. Talvez assim, toda vez que você escolhe algumas coisas que você acha que é teu propósito, né? Você falou que ia seguir a física, não é isso? E depois descobriu que não era, são os desvios, né? Porque você fala, ó, vou ser dentista. Aí comecei, pai dentista, já tem equipo, já tem uma série de outras vantagens, já tem toda uma habilidade de lidar com o paciente. Uma clientela, né? Exato, eu podia até herdar isso dele depois, né? Mas eu fui indo, e falei, cara, não é. Aí volta para trás. Não é também, volta para trás. Então, acho que quando você vai escolhendo as coisas que não batem com o teu propósito, a sua vida vai ficando mais sinuosa. Sabe assim? A estrada vai ficando mais sinuosa. E em algum momento você deve ter um clique para poder voltar para o curso. Por quê? Se você for até o fim na curva sinuosa, lá na pista sinuosa, muito provavelmente você vai chegar no fim da estrada e vai falar assim, cara... não descobri ainda meu propósito, né? Então, na minha cabeça, tá? Eu acho que tem um propósito definido. Então, não tem assim, não. Para mim, não tem. Propósito definido, você talvez precisa estar mais alinhado ou menos alinhado. Mas se ele não acontecer nessa vida... talvez você não aproveitou ela na sua integridade. Eu trago depois, com mais calma aqui, mais pra frente do papo, um pouco da teoria que a gente usa lá no curso da Unicamp sobre o que é propósito e talvez a grande questão, não sei se depois vocês vão concordar, a gente parte de uma premissa de que sim, existe um propósito pré-definido, enquanto o porquê estamos aqui.
Mas como nós vamos viver esse propósito, aí é muito interessante você ir percebendo, né, a lapidação e qual é a fonte que se bebe nisso. Mas eu quero provocar uma coisa e não te provocar individualmente, tá, Júnior? Porque eu prometi pra você que você não vinha aqui pra ser sabatinado, né? Não, mas aproveitando, assim, a tua vivência como artista, porque a gente tá aqui, né, na década de 20 já, mais da metade da década de 20 do século 21. Né? Um mundo absolutamente acelerado pela tecnologia, pela rapidez hoje que os veículos de conexão nos permitem, né? Então a gente tá aqui gravando, daqui a pouco a gente tira uma foto no celular que já posta imediatamente no Instagram, que talvez tua família lá em Caruaru, imagino que você ainda deva ter amigos, família em Caruaru, imediatamente podem comentar: ah, Júnior, adorei o teu chapéu, ah, tá bonita essa combinação e tal. Pô, quem é esse cara bonitão do seu lado? Claro que eu tô falando do Júlio, não de mim, né? Quem é esse bonitão? Quem é esse cara charmoso, Pailu? Quem é esse moleque aí barbudinho do seu lado? Pronto, em 5 segundos o mundo já tá conectado. Então o tempo, que obviamente continua sendo o mesmo que era por dia há 100, 200, 300 anos atrás, ele tá conceitualmente mais comprimido. E antes um garoto, uma garota, às vezes levava 30 anos para descobrir o seu propósito, ou ia testando coisas e vivenciando, mas tinha ali um certo respiro para isso poder acontecer. E eu sinto hoje um acelero, né? Um desespero para as coisas acontecerem. Só que eu não vou... Eu vou me atrever, a dizer que também sou um artista, apesar da minha arte ser mais ligada à poesia, mas do pouco que eu me conecto com a arte tem um tempo próprio. Que pode ser muito rápido, pode vir ali um insight, às vezes precisa de um tempo para a coisa acontecer. Como é que você percebe esse mundo acelerado hoje? Como artista, existe uma pressa hoje do mundo exterior te colocando, né, uma certa exigência de vamos lá, produza, lance o próximo disco, a próxima música, e isso afeta você viver o seu propósito? Assim, tipo, o meu princípio, na verdade, a coisa primordial, assim, é viver. É meu propósito inicial, é estar vivo. Depois existe alguns... Quando partindo por essa questão da canção, da música, do trabalho, eu procuro escrever coisas, assim... Já há um bom tempo, desde antes do meu primeiro disco, de escrever umas coisas que possam... sobre coisas universais e coisas que não tenham um tempo próprio. As pessoas falam que minha canção é atemporal. E, assim, é muito louco essa questão desse imediatismo dos dias de hoje, né? Do que você... Por exemplo, eu demoro 8 meses para escrever uma canção, né? Demoro muito para escrever uma música. Eu vejo uma palavra, essa palavra... Ah, eu gosto dessa palavra. Ela começa dessa maneira. Não existe nenhum... Eu não sei sobre o que eu vou escrever quando eu começo a escrever. Não existe um tema. E assim, existe uma palavra e daqui a pouco eu deixo isso lá. E daqui a pouco 15 dias depois, vem outra coisa na minha cabeça. Ah, combina com aquela primeira coisa que eu quis dizer. Eu até, mais da metade da música, eu nunca sei sobre o que eu estou escrevendo. Não sei. Depois é que eu defino, já no finalzinho é que eu dou busco um caminho para... Você costuma dar título no final para as músicas? Geralmente não sou eu que dou títulos, porque eu sou muito ruim de títulos. Eu peço para as pessoas falarem. Que legal. Poucas vezes eu vi alguém que teve esse desapego de dizer eu vou deixar o título para outra pessoa me ajudar. É muito difícil, é muito difícil. Eu tenho a mania de colocar a primeira palavra que eu escrevo, alguma coisa assim. Mas olha que curioso, ele está falando que ele... Desculpa se eu estiver interpretando equivocado aqui, hein? Ele, para mim, é um colecionador de palavras, está com escutativa, observando o tempo todo o ambiente. Aí, opa, essa palavra é interessante. Eu nem sei o que eu vou fazer com ela ainda, mas eu sei que é interessante. Descobri outra, surgiu um pensamento, coloca outra e tal. Quando ele vai ver, ele está com um balaio cheio de palavras. Beleza. Agora ele vai começar a fazer curadoria sobre.
Bonita essa né? expressão, curadoria. Gosto porque disso. aí vai construir um raciocínio. Curadoria das palavras. O que encaixa com cada coisa. E depois vai construir uma pode música. Realmente é um quebra-cabeça, assim. Sim, total. É tipo um quebra-cabeça, assim. E isso depende muito do que eu estou sentindo, do meu sentimento, né? Eu vou brincar com ele. Isso vai para isso aqui. Eu estou sentindo isso aqui agora. Veio primeiro essa palavra com essa coisa que eu pensei, isso daqui. Quando eu defino sobre o que eu vou, a canção, sobre o que vai ser, aí realmente eu já estou sentindo muito o que é a música. Já estou passando por aquilo que eu estou escrevendo, né? Porque é muito difícil escrever sem sentir o que eu estou escrevendo. Legal. Então, isso acaba também sendo uma coisa boa, isso alimenta muito, assim. Mas voltando àquele assunto da ligeireza, do imediatismo da internet, né? Eu penso tanto sobre tudo isso que eu estou falando, tá? Tudo ficar dias, durmo pensando, não, agora isso aqui vai... E hoje você escuta, são 100 mil produtos lançados por dia no Spotify. Por dia são lançados 100 mil produtos no mundo todo. Então, é muito rápido aquilo tudo. A canção tem que ser até menor hoje em dia. Já começa cantando, não tem mais introdução. Já percebeu isso? É tipo, se você vai nesses shows, nesses festivais, essa música das pessoas mais novas, geralmente tem música que dura 1 minuto e 30, 1 minuto e 50. É tipo uma sequência de... Parece... sabe quando você está vendo um TikTok? Só recortes, né? Não criticando, eu acho isso muito fantástico. É o tempo, é a ligeireza do tempo, né? O tempo está... Se bem que eu corro totalmente ao contrário disso também, né? Eu gosto da possibilidade da calma, da plenitude de você poder sentar e ver uma paisagem e descrever essa paisagem toda e sentir o que você está, sei lá, o que você escreve e fazer com que as pessoas que escutem aquilo também sintam aquilo, né? Então, tem um desenho, a música tem uma imagem. Eu às vezes sinto gosto nas músicas, né? Eu já li algumas reportagens, já ouvi muitas pessoas falarem, eu ouço tal música e isso me remete a um cheiro, me remete a um gosto, porque ativa, assim, várias conexões neurológicas, né? Lembro de uma reportagem, uma vez eu estava pesquisando um material para uma palestra que eu ia fazer, e aí eu cheguei numa reportagem que falava de uma pesquisa em Oxford, onde eles foram tentando capturar se o tipo de música que o indivíduo estivesse ouvindo quando ele estava tomando uma determinada bebida alcoólica, acho que a bebida dessa pesquisa acho que era vinho, se isso afetava o sabor. E sim, claro que num nível mais profundo, não que vá mudar o sabor organolepticamente de maneira brutal, mas se o indivíduo estivesse ouvindo Rolling Stones, ou se ele estivesse ouvindo Bach, né, Johann Sebastian Bach, a ativação neurológica era diferente, e o que, portanto, mudava a captação dos sabores que ele ia ter naquele momento. Só que você só vai perceber isso se você tiver calma, se você tiver um pouco de paciência e de tempo para que essa experiência se manifeste, inclusive no seu corpo. E eu acho que a gente hoje começa a ver muito sutilmente, isso é uma percepção empírica, eu não tenho nenhum estudo para provar isso para vocês, mas como um sociólogo, como alguém que circula em diversos ambientes corporativos, desde banco até empresa de mineração, até empresas de serviços, eu percebo um resgate dessa desaceleração, mas é um resgate confuso. As pessoas precisam desacelerar, porque elas estão ficando doentes com essa aceleração, mas elas não sabem como fazer essa desaceleração, ou elas sabem, mas elas não têm certeza do custo, do pênalti, né, que elas vão ter que pagar se elas decidirem desacelerar. Ou seja, eu tô vendo que se eu continuar nessa velocidade eu vou bater no muro, mas se eu frear, o quanto isso vai me custar também? Vão dizer que eu tô desinteressado, vão dizer que eu já não tenho, né, vibração. E aí o que está acontecendo é que muita gente só está desacelerando quando tem um burnout.
quando fica doente, Mas quando é entra tarde, numa né? crise de depressão. Aí é tarde. E eu acho que a arte pode nos ajudar muito nisso. Sim. Eu acho que a arte pode nos ensinar que a gente aprecia as coisas quando a gente deixa elas acontecerem no tempo delas. Às vezes leva 8 meses para uma canção realmente ficar pronta. Às vezes leva um Mais. ano para uma escultura Mais, é. né, acontecer. Eu lembro da frase que acho que é do Michelangelo, em que perguntaram para ele, ou pelo menos assim ficou para a história, né? Mas a frase é bonita. Como é que ele fazia para esculpir aquelas estátuas espetaculares que, por exemplo, o Davi, né, tem até pelo no braço. Pô, a gente tá falando de um mármore. Se ele errar, né, a escultura, ele quebra, né? Ele arranca um pedação inteiro. E a frase que fica para a história é linda. Ele diz assim, isso é muito simples. Eu apenas retiro do bloco o que não é necessário. Ou seja, ele já tinha enxergado a obra lá dentro. Só que ele precisou de tempo para ir burilando, tirando, lapidando. Talvez a música já exista dentro de você, mas ela precisa se conectar com aquela palavra, com aquela ideia. Isso leva tempo. Sim. Que bom, né? Porque a gente precisa viver o tempo. Uma vez a Arno Rodrigues, que é dos velhos baianos, Ele gravou com o Chico Anísio, o Chico não foi? Anísio, muito tempo. E ele é pernambucano, ali uma vez eu encontrei ele e ele estava falando que todas as coisas, todas as ideias, todas as fórmulas, tudo, tá tudo aqui. Tá circulando aqui, tá aqui. Na etnosfera, né? Tá juntinho de cada um. Os mais sensíveis captam essa coisa para uma coisa, tem uns que captam isso para fazer dinheiro. Tem várias, essas inteligências, essas várias quantidades de inteligência, que isso é muito bacana, né? Mas essa questão, voltando novamente ao imediatismo, né? Quando uma vez eu fiz uma aula de fluxograma, eu queria saber alguma coisa sobre internet também. E nessa primeira aula, eles falavam que o intuito inicial da computação é fazer com que o ser humano trabalhe menos. Né? O princípio básico é fazer com que as pessoas tenham mais tempo para viver, para estar com a família, para estar com os amigos, E essa questão dessas redes sociais, desse tipo, é tudo muito novo, na verdade. A gente sabe muito pouco sobre tudo, né? O distanciamento é muito pequeno ainda, né? Exato, para saber o que é, o que causa realmente, o que é esse tipo de comunicação de uma rede social, o que isso causou na humanidade, o que isso causa na humanidade. Assim, o distanciamento que a gente tem das pessoas, que a gente vai ter das pessoas em relação a isso. O tempo mudou totalmente. O tempo sabe, quando você está no interior, uma ideia, tudo parece mais lento também. Você tem mais tempo para tudo, para as pessoas, para conversar, para ver, né? São menos imagens, são menos coisas. Tua cabeça capta menos estímulos também, exato, né? Exato. E, assim, você num mundo cheio de informações, é tudo muito rápido. Então, a música acaba sendo também essa questão. O meu disco tem 1 ano e 1 mês, mas é um disco velho já. Isso me impressiona, como as coisas ficam velhas rápidas hoje em dia. Nossa, é capaz de alguém falar assim, nossa, mas já faz 1 ano e pouco que você lançou o disco, você não vai lançar outro? Calma, as pessoas ainda estão apreciando. E eu noto que as pessoas mais novas, tipo, antes a relação que elas têm de tempo é muito grande, né? Assim, elas falam, minha sobrinha com 8 anos fala, quando ela faz muitos anos, isso para ela é uma quantidade absurda de anos. Sabe, é uma quantidade... Acho que quando a gente vai ficando velho também tem essa coisa do tempo passa muito mais rápido, né? Tudo, foi ontem que a gente teve o final do ano, foi ontem que foi
o carnaval vai ser... O Pailô tem uma frase que às vezes eu não concordo muito não, porque ela me assusta. Mas como é que você fala a história do tempo lá? Que você fala que você tem mais... Não, mas a gente já passou de 50, né? Fale por você, né? Eu também. Então, a gente tem mais passado do que futuro, né? Ladeira abaixo agora. Não, mas eu falo pra ele que ele tá errado. Porque olha só, Júnior, Brincadeira. a gente hoje é de uma geração, né? Cada um, claro, teve a sua história aqui de alimentação, de acesso à saúde, mas a gente é de uma geração que tem uma perspectiva de vida de ir além dos 80. Sim. Além de tudo, temos cultura, temos capacidade de nos comunicarmos, fazermos um bom network, então a gente pode buscar ajuda, por exemplo, de um médico, de um nutricionista, de um... Somos privilegiados. Super, o que pode fazer com que a gente Isso viva é talvez uma até coisa- uns 90, 95. Mas o que esses caras ainda vão inventar mais nos próximos 20 anos que talvez vai fazer a gente viver até os 120? Então assim, eu tô brincando, claro, mas eu entendo a provocação do Pailô, né? Eu já não sou mais um garoto. Eu não tenho mais o meu corpo subindo na sua capacidade de ganho de força. Eu tenho o meu corpo hoje ou estável ou já começando a ter perda. Por mais que eu reponha ômega 3, por mais que eu faça pilates, que eu recomendo, se você puder, é uma técnica espetacular, mas vá andar, vai caminhar. Por mais que eu trabalhe o meu corpo, é claro que hoje eu luto contra a deteriorização dele por uma questão natural da vida. Mas é verdade, se a gente tem mais passado hoje do que futuro, dá uma sensação de que eu tenho que acelerar. E se eu tenho que acelerar, talvez eu corro o risco também de não respeitar o tempo, que eu também não respeitava quando era muito jovem, porque achava que tinha todo o tempo do mundo. A gente precisa talvez ressignificar a relação com o tempo, porque a ideia da gente falar aqui sobre o tempo também veio muito de uma frase que eu ouvi uma vez na beira de um teatro. Eu estava entrando para assistir uma peça do... Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu lembro que ele é o escritor do Púlcaro Búlgaro, da Vaca de Nariz Amarelo. É um autor surrealista brasileiro, maravilhoso. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E nós íamos assistir uma peça de teatro baseada num conto dele e tal. E aí estamos ali na fila esperando abrir o teatro e um amigo meu, eu brinco alguma coisa com ele. Porque às vezes você é velho. E ele falou assim, não. Velho é o vento. Falei, cara, que coisa bonita, velho é o vento. Porque é isso, né? O vento sim é velho, ele existe desde que o tempo é tempo. Eu não. Eu tô aqui há pouco tempo. E eu só vou ser velho na medida da escolha que eu fizer do quanto eu parei de aprender. Então, portanto, eu acho que ser velho, a gente até, né, inevitavelmente vai ter que enfrentar isso, e a cada dia eu sou mais velho. Agora, ficar antigo, aí é uma escolha que cada um de nós pode fazer, e no momento em que eu paro de me dispor a aprender, eu fico antigo. No momento em que eu continuo querendo aprender, eu posso ficar velho, mas não antigo. E a arte traz, e aí eu quero forçar de novo a importância da arte na vida, porque a arte é um eterno aprender, né? Sim, eu acho que eu estou aprendendo todos os dias, né? Eu luto para isso. Eu luto para saber de mais coisas, de mais possibilidades da palavra, de mais possibilidades de afetos, de amor, assim, eu luto todos os dias, o tempo todo. Estou lutando aqui agora. Né? Tô aqui. Eu acho que é primordial para quem quer viver, quer estar lúcido, quer estar bem na vida, quer estar, sei lá, antenado, numa linguagem mais assim. Mas eu acho que você tem que buscar as coisas assim, tem que buscar. Às vezes a meditação também traz isso, né? Eu tô tirando por... Eu vi ontem que o Dalai Lama, que fez 90 anos agora, ele é do Tibete, ele está agora começando a entrar, ele vai começar a entrar agora nessa fase de morte, que ele para chegar ao Nirvana, ele vai se recolher e não vai mais encontrar ninguém, não vai mais conversar com ninguém, vai tipo, ter aquela coisa... E vai ser a escolha do novo que há 90 anos não tinha, né, isso. Então vai ser a primeira vez que a gente está vendo isso, assim. E a China está querendo reivindicar isso, né? Ele está dizendo não, vai vir de outro canto. Talvez não venha ali da região da China, Tibete, o próximo Dalai Lama. Mas a China está querendo que seja alguma coisa de Pequim, de alguma coisa eles estão querendo reivindicar
É muito louco essa coisa, né? Eles que, enquanto sistema de governo, são ateus, né? Sim. Curioso, né? Eu não sei qual é. Mas eu achei interessante essa coisa. Eu puxei essa história, mas essa coisa do Dalai Lama, do tempo, né? O tempo dele agora estacionar para absorver todas as energias, para chegar ao Nirvana, conseguir espiritualmente elevar É fantástico essa coisa. Assim. Você faz meditação todo dia, né? Faço há 20 e poucos anos. Todo santo dia. É um momento muito de presente para mim mesmo, sabe? Um momento só, eu comigo. Eu acho que é importante cada um encontrar o seu. Não necessariamente você precisa meditar, né? Literalmente ao sentido da palavra. Tem gente que medita correndo. Tem gente que medita fazendo musculação. Tem gente que medita curtindo música. Fica só naquele momento ele e a música e não pensa em mais nada a não ser dessas duas conexões. Isso é uma forma de meditar. O que eu queria trazer é o seguinte, essa coisa do que nós estamos vivendo hoje. Você disse que todo dia você luta, né? Eu estou entendendo que a luta não é a luta. Você está ainda como se fosse um aluno buscando coisas informações, buscando para estar atualizado. Mas o que está acontecendo hoje no mundo? Está tudo muito acelerado, tecnologias incríveis estão vindo, então está encurtando o tempo, encurtando espaço e assim vai. E obrigando todo mundo que vive aqui a estar num ritmo diferente do que a gente conheceu, talvez, né? E eu vejo essas diferentes posturas dentro de casa, por exemplo. Eu peguei a época que as coisas tinham um tempo para maturar e acontecer. A minha filha, que hoje eu tenho 2 meninas, a minha mais nova, que tem 18, ela é muito acelerada. Porque ela vem de tecnologia e sempre foi envolvida com o celular. Então, essas redes sociais é muito natural e é a fonte de onde ela bebe. Então, se eu vou buscar alguma coisa no Google da vida, ou antigamente na biblioteca, ela vai no TikTok porque ela fala para mim, no TikTok tem tudo. Exatamente tudo. Vocês acham que só tem dancinha, mas é mentira. Tem muita coisa legal lá. E tem mesmo, tem receita de bolo, tem como você montar um carro. Sabe assim? Tem N coisas. É que a gente nunca se abriu para o novo. Mas o meu ponto aqui é outro. É a forma como se consome isso, e a decisão é do ser humano, ela impacta no seu dia a dia de vida. Como você aprecia os minutos que você tem, cada um seu. E numa fala, por exemplo, com ela, assim, filha, tem um evento tal, não sei o que vai acontecendo e tal, e a fulana de tal lá vai estar nesse evento também. Nossa, pai, mas quantos anos ela tem? Porque minha filha tem 18. Ela tem 28. Nossa, que velha. Super natural, assim. Nossa, que velha. Como se ela fosse ficar com 18 pro resto da vida, né? Aí eu falei, mas filha, ela tem 10 anos a mais que você. Ah, mas 10 anos é muito. Eu falei, pô, mas ela tem 10 a mais que você e eu que tenho mais de 50. Eu sou uma múmia, Você né? quer mesmo ouvir a resposta que ela vai te Você dar? é muito velha. Mas assim, Santa honestidade, Batman. Naturalmente, muito velha. Eu falei, legal, você tem um ponto. Né? Talvez a velocidade com que você absorve as coisas seja imensamente maior do que a minha velocidade de absorver coisas, principalmente as novas. Porém, tem um detalhe, tem umas coisas que a natureza é muito sábia, ela entrega de presente e tá aí, você observa e aprende se quiser, né? Foi o que você mencionou, tudo tá à nossa volta, para mim é como se fosse um rádio, você sintonizou, você vê, se você não sintonizou, passou na tua cara e perdeu, né? Mas voltando para a natureza é o seguinte, uma sementinha que você põe na terra e fica regando, na velocidade hoje do TikTok, vai virar uma árvore na semana que vem? Não. Não. Né? Uma mulher grávida, né? Ela no TikTok vai parir o filho em 30 dias? Como é que é aquela expressão que diz que 9 mulheres grávidas não parem uma criança em um mês, né? Uma criança por mês, né? Não. 9 mulheres grávidas de um mês não dão um filho. Não dão um filho, né? Não dá. Precisa de uma mulher ficando 9 meses, média Então, ali, para mas é aquela gerar. coisa, né?
Para fazer uma comida antigamente, e de novo, não tem nada de nostálgico de falar que puta, o antigo era melhor, mas tinha toda uma preparação, era um ritual, né? A minha avó, por exemplo, eu presenciei isso, eu era pequeno, mas eu via. Minha avó tinha frango, né, vivo, no viveiro lá, pegava o frango, matava, depenava, preparava o frango para fazer o nosso almoço. Pegava o feijão, fazia o feijão, não tinha panela de pressão, cara. Eram 3 horas para fazer um feijão maravilhoso, entendeu? Se pegava do vizinho um pedaço lá do porco, entendeu? Para poder acrescentar e dar sabor a isso. Então tem tudo um ritual para preparar essa comida que ela colocava tempo, amor, uma série de outros ingredientes que a gente não vê, mas que materializava numa experiência incrível. Aí, de novo, nada contra, tá? Mas eu tô falando comparativos de quem teve a oportunidade de viver isso e a de hoje. Ah, eu pego, nem ligo, né? Eu pego meu celular, abro o aplicativo, peço pro iFood lá o hambúrguer X ou a comida tal, em 10 minutos tá pronto, ainda tá morno. A comida bate na sua porta. Tá pronto né? na minha casa e eu como. Não é muito mais legal do que você esperar matar frango, fazer o arroz, fazer o feijão, levar 4 horas para ter um almoço? Depende. É uma outra experiência. Exato. Entendeu? Se eu tô do ponto de vista só físico, eu preciso jogar o alimento para dentro da boca e saciar essa necessidade para poder gerar energia, né? Porque nós somos umas usinas de energia aqui. Sem energia a gente não vive, né? Então, se só é o físico, talvez o aplicativo e a comida entregue em 10 minutos resolva, né? Muito mais fácil, óbvio. Dá menos trabalho, inclusive, né? Mas do ponto de vista de viver a vida, de apreciar esse tempo, de entender cada etapa das coisas. Alguma coisa será que tá legal, né? Porque senão você tem sempre uma sensação que é assim, qual é o próximo capítulo? Qual é a próxima música? Qual é o próximo aprendizado? Tal. Já aprendi. Aprendeu de que forma você aprendeu? Não, já vi. Já vi, check. Vamos pro próximo. Mas aí um pouco do que você falou, vi, mas vivi? Eu acho que eu sou do tempo que preciso viver. Eu preciso viver para sabe? Eu gosto dessas coisas o tempo ainda para mim é muito valioso assim, nesse sentido. Em todos os sentidos também. Você não disse 100 mil músicas são lançadas por dia? Por dia não tem A gente comentou isso num outro episódio. São 3 milhões de músicas por mês. Dá pra gente tentar absorver tudo isso e acompanhar o ritmo? Eu acho que a gente não tem nem tempo de vida para conseguir consumir. Você mais gosto? Puta, nem lembro. Sabe por quê? Porque eu não tava vivendo a música, eu tava passando a música. Eu recebi um elogio na pessoas que escrevem desse último disco. Tô escutando o seu disco, tô amando. Ele tava escutando o disco, passando a música bem rápida, né? Sabe? Na velocidade 2. Na velocidade 2. Dá pra ver na gravação. Tô escutando. O Spotify. música não, né? Mas o Spotify permite que a gente acelere. Eu sabia que por exemplo, aqui, nosso podcast, se você for ouvir, se você estiver nos ouvindo no Spotify e não estiver com paciência, você pode ir lá aumentar até 2 vezes. Eu não sabia que na música também dava. Talvez o YouTube permita isso, eu Pode acho. ser, O YouTube permite, né? Verdade. Permite. Em Spotify, não tenho certeza. Que coisa doida, né? Você altera a obra do artista. Verdade. Não sente nada, né? Então não significa nada, assim. É tipo, esses dias eu estava vendo uma banda que foi... Não sei se foi nos Estados Unidos ou foi na Inglaterra, que lançou um disco. O disco, no primeiro dia, tem 500 mil, não sei o que, acessos. Uma banda de IA. Foi uma das notícias da última semana aí, né? Uma banda de inteligência artificial, né, cara? Você faz uma canção, um disco todo, bota lá a capa, todo mundo amando, né? Aonde vamos chegar? E aí a pergunta talvez seja de novo a história do propósito, né? Qual foi o propósito do consumo dessa música? Eu só queria me entreter. Gostei da batida, gostei da melodia. Bom, talvez, infelizmente, eu vou dizer com dor no coração. Pode ser que eu evolua, né? Não quero ficar velho. Ou melhor, velho eu vou ficar, não quero ficar antigo. Pode ser que eu mude de opinião. Hoje,
Acho isso ruim, mas se você só quer se entreter, consigo entender que uma música feita pela IA pode cumprir essa função. Sim. De certa forma, uma música eletrônica, por mais que tinha ali um DJ ou um profissional preparando ela não foi totalmente composta de maneira orgânica. Você preparou uma bateria eletrônica, um sampler e tal. Mas quando ela for totalmente feita para IA, e ela só tem a função, por exemplo, de tocar de fundo num elevador, de ficar tocando de fundo numa festa junina, ou apenas o indivíduo, eu só quero me entreter um pouco, eu infelizmente com dor no coração vou ter que dizer, talvez tudo bem. Agora, como um apreciador da arte, você falou que você gosta da palavra, pois eu quero te cutucar assim, que palavra que tem estado na sua mente nas últimas semanas? Porque a minha, e eu comentei com o Júlio, vindo pra cá, a gente veio juntos, né? Nós moramos no interior. Não é bulinar, é como é que é? Burilar. O verbo burilar, né? O substantivo burilamento. Burilar, essa coisa do esmero. Burilar é mais do que aperfeiçoar, é mais do que melhorar, é aquele carinho com o qual você melhora uma coisa, não é porque o outro vai ver a falha. É o do esmero que você fala. É o esmero com carinho, mas é antes da obsessão. Porque tem a obsessão, né, do que gera às vezes até um transtorno obsessivo, toque, que é, não, eu tenho que tirar essa caneta daqui porque não pode. Não, é antes da obsessão e é antes da preocupação também com o julgamento do outro. Eu vou fazer bonitinho porque eu sei que eu posso deixar bonitinho. Eu vou fazer bem feitinho porque eu tenho carinho por isso. Essa palavra, esse verbo burilar tem me perseguido. Assim, acho que é um recado da etnosfera, da espiritualidade, ou seja lá do que for, me dizendo, talvez você tenha que fazer isso na sua vida, burilar a sua vida. Mas voltando à história da IA, e de qualquer outra coisa que venha depois da IA, porque daqui a pouco vai vir outra coisa, sei lá qual vai ser. Né? Vai ser o quê? Um inconsciente coletivo digital? Não sei. Talvez vai ser uma mistura de Carl Gustav Jung com Steve Jobs? Não sei. Mas o fato é que se serve apenas para entreter, tudo bem. Mas eu acho que a arte tem um outro papel, que é nos conectar com a nossa própria emoção, nos desafiar, nos fazer pensar o que eu não tinha pensado antes. Quando eu leio uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra, parece a coisa mais boçal do mundo. Até que você leia a poesia inteira, e aquilo eu li com 15 anos de idade, numa aula de literatura, Júlio, aquilo me assombrou. Tipo, cara, o que esse cara escreveu aqui? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, nunca esquecerei dessa, né? Eu não lembro das palavras exatas, mas aquilo me arrebatou. Como é que podia alguma coisa tão simples me provocar um assombro tão grande? Quando você vê um quadro de Van Gogh, a gente falava, né, de Van Gogh no episódio anterior, alguém pode olhar e falar, nossa, um monte de tinta ali, o cara até usou mais tinta do que precisava, e aquilo me arrebata. Quando eu ouço Qual é, Mago, tá com saudade da praia, né, nego? Eu tenho que ser muito transparente com você. Eu nem entendi o que significava aquela frase do ponto de vista da sua intenção. Mas aquilo me hipnotizou de um jeito que me levou para um outro lugar de criatividade, de conexão com as minhas próprias emoções. A gente não pode perder isso, senão eu acho que aí sim a gente vai ficar velho. Exato. O meu medo é que a IA vai nos deixar velho. Falei isso para o Júlio. Hoje a gente está aproveitando tudo que nós abastecemos a IA e ela só está, entre aspas, processando bem rápido tudo aquilo que nós alimentamos. Mas se nós estamos parando de alimentar, se nós vamos parar de criar como seres humanos, onde vai? Qual vai ser a fonte que a IA vai beber? Eu não tenho resposta para isso e talvez o meu medo seja bobo. Talvez a gente vai descobrir que isso nem é um problema. Mas hoje o artista dentro de mim se preocupa que a gente como espécie fique velho antes do tempo, porque a gente não está respeitando o tempo. A gente está esquecendo que as coisas têm um propósito. E tem o seu tempo. Eclesiastes nos ensina isso maravilhosamente bem, né, Julião? Há um tempo para tudo, né? Há tempo para colher, para semear, para colher. Outro dia, aliás, eu li um livro sobre o Eclesiastes, que Eclesiastes é um termo que significa algo como aquele que sabe. A etimologia da palavra Eclesiastes é aquele que sabe. Então, o indivíduo que tinha feito um monte de bobagem aprendeu sobre a vida e deixou o ensinamento. E o que o Eclesiastes mais diz é preciso saber viver. É preciso entender e separar o que é bom na vida e o que é ruim. Exato. O tempo de chorar e o tempo de sorrir. Só não podemos chamar a IA de Eclesiastes, né? Acho que não. Não, eu não gostaria. Eu não sei daqui a... Sei lá, né? Eu fico pensando daqui a 100 anos, daqui a não sei quanto tempo, né? Falam que daqui a
até 2030 vamos ter a cura de boa parte das doenças, né? Já por conta até da IA, o povo ter acesso a isso é lá para Sim. 2050. Né? Para a gente já ir temperando o cérebro de Sócrates, tem alguma palavra que está te... Eu te provoquei, que né, tá nisso. te fervendo a cabeça ultimamente? Ultimamente é meio... Eu sinto dor. Essa coisa dor, a palavra dor, né? Essa questão da guerra, de ver o mundo, assim, muita coisa sendo esse organismo único, né? Sim. Que tem 8 milhões de seres... Bilhões. 8 bi, 8 né? bi. É, bi. 8 bilhões de seres com superpoderes, Sim. que todos têm um superpoder, né? Mas o superpoder de voar, um superpoder de ter o veneno, um superpoder de ficar dentro muito tempo sem respirar, um peixe, De saber tudo em 2 cliques. saber tudo, né? E a gente vê que tudo isso pode ter um fim, assim, isso me causa essa questão da guerra, Causa né? dor. Né? Da morte, da guerra. Isso é muito, isso me causa. Então essa coisa eu fico tentando evitar escrever alguma coisa sobre, porque até nesse último disco eu já tinha, não, vou falar sobre beleza. Eu tinha saído de uma pandemia que estava eu quero saber Quer mais saber de eu dor. quero saber da vida. O último foi o Sol, Sol e o Sal do Suor. E o Sal do Suor. Foi. Linda capa, aliás. Adorei o tom alaranjado. Obrigado. E aí tem essa questão, né? Uma coisa que eu disse, não vou escrever mais sobre... Quero saber da vida, das coisas boas, dos momentos bons. Feito você tirar uma fotografia sorrindo. Pode estar muito triste, mas tira sorrindo. Você sempre vai estar sorrindo na fotografia. Registra isso, né? E essa coisa mas essa palavra vem me, sabe, o tempo todo. Eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso e vou escrever alguma coisa sobre essa condição que faz parte da vida, né? A dor ensina muito, né? Eu não quero aqui ficar numa... E há tempo para tudo, tá? Há um tempo Há tempo para dor Putz, também. fala isso, em Eclesiastes, né? Em Qualemago que você falou, tem essa coisa, né? É preciso o corte, o risco, né? Precisa meio que a dor, melhor o riso, né? Mas é preciso a dor para você entender muitas coisas. Talvez a dor, e de novo, vai ser um pouco filosofia de boteco que eu vou falar aqui, né? Temperando o cérebro de Sócrates, mas já que a gente estava falando do tempo e de que a velhice, no sentido de se tornar antigo, né? De se tornar ultrapassado, só vem quando eu decido parar de aprender, quando eu decido que eu vou ser um ser anacrônico. Ah, não, eu não pertenço... Né? Porque aquela frase que a minha é horrorosa, na minha época... Não, porque na minha época era muito melhor, a gente se reunia, porque na minha época, antes da internet, as pessoas iam na casa uma das outras para se cumprimentar no aniversário. E a minha vontade é sempre de pedir para o indivíduo, me leva lá nesse lugar. Ah, que lugar? Nessa tal da sua época aí. Deixa eu ir lá ver como é que é. E aí, normalmente, o indivíduo se dá conta de que não dá mais para ir lá. Eu falo, então por que você ainda insiste em querer morar lá? Sim, tem coisas que eram muito mais bonitas quando eu era criança do que eu acho que foram para quando meus filhos, né, passaram pela infância deles. E aí também é uma opinião. Mas eu acho mesmo. Mas não tem como eu fazer ele viver a minha época de criança. Não existe mais esse tempo. Ou eu moro em 2025 ou eu não moro em lugar nenhum. Por isso que nessa questão da canção, nesse propósito da canção, ela sempre está buscando alguma coisa do novo, do hoje. A palavra dita agora, a coisa... Você pode juntar com alguma coisa. Você tem uma base do antigo, mas você pode... Do que foi mais velho, do antigo não. Do que foi um tempo passado, né? E você junta com isso, com agora, e é o novo. Eu tenho a direção disso. Enquanto eu tiver vida, eu vou andar, eu vou estar lutando para viver.
Estou lutando por vida. Esse é o propósito. E a música vai estar junto. A música vai estar... Tá segurando a vida, segurando na mão da música. É a tua usina, né? Como diz o Pailu, de energia, né? É isso que vai me alimenta e vai me fazer vivo. Como é que a gente chamava o Pailu no começo? Você lembra que eu falava samurai? Como é que é? A gente chamava de samurai do bem. Não era exatamente isso. A gente dava um apelido pra ele. Mas meu samurai querido, o que você vai fazer pra não ficar antigo, cara? Pra que quem seja velho seja o tempo e não você. É uma pergunta complexa. Ou melhor, quem seja velho seja o vento, né? O tempo é o que é. Sabe o que está batendo aqui na minha cabeça e no meu coração? Diante de tanta mudança que está ocorrendo e tantas supostas regras e verdades, enfim, N coisas que cada ser humano adota, o que está batendo fortemente para mim é assim: não julga. Porque o cara pode falar assim, ó, a nova ordem é você absorver o que vem, vou pegar só o exemplo, tá? Absorver o que vem do TikTok em um dia, o que você levaria um ano para aprender em outras vias. Essa é a nova ordem. Qual que é a tendência do ser humano que talvez viveu outras coisas e não querendo de novo ser nostálgico com o passado, é você querer comparar. E o comparar é um julgamento. Então, assim, a nova ordem é esta. Deixa a pessoa falar. Cabe a mim? Cabe. Acato. Não cabe? Descarto. Simples assim. Mas eu não vou mais julgar. Eu não quero entrar nessa onda de quem tá certo. Porque, para mim, mais e mais, a coisa do vou levantar a bandeira, vou fazer bravata, vou me posicionar, porque tá sempre gritando isso. Ou você tá do lado A ou você tá do lado B. Não tem lado C, D, E. Só tem A ou B. Sabe? Todo mundo, você tem que decidir. Ou você tá a favor ou você é contra. Ou é sim ou é não. Todo mundo tá te forçando a umas coisas assim. Não quero mais julgar. Eu quero sim entender. Eu tenho essa sede, essa vontade de aprender. Isso é de mim, não tem a ver com o meu corpo, mas tem a ver com a minha mente. Então, isso aí não vai cessar nunca. Até o último dia, né? O dia que parar o coração e que o cérebro não receber mais a informação, eu não vou ter mais sinapse e não vou ter mais aprendizados. Então, desligou a máquina. Mas enquanto isso estiver ativo, eu tenho sede de aprender, tá? Mas não significa que eu tenho que me adaptar ou que eu tenho que seguir o que está sendo imposto, porque é outro ser humano que está tentando impor algo aqui. É briga de poder o tempo todo. Eu não falei lá nas últimas gravações da gente, mas a gente às vezes se sente, pelo menos eu, muito massa de manobra. Então, algumas pessoas com muito poder decidem o que o resto tem que fazer. E o resto segue e vira uma multiplicação. Né? 10 mentiras, 10 pessoas falando mentira, passa a ser uma nova verdade. É que o Johan falou, né? Não sei o que lá de Mandela, ele usou uma expressão que eu não... Efeito Mandela. Efeito Mandela, né? Todo mundo tá falando isso, deve ser verdade, né? Entendeu? Então, tá bom. Então, o que vem para mim aqui como tempero do cérebro é não julgar. Tô aberto a tudo, mas não vou julgar. Seu Júlio César, o homem que tem nome de imperador, julgue qual é o último tempero a ser colocado no cérebro de Sócrates. Não, não vou julgar, não. Eu não sou o imperador, eu tenho só o nome. Uma coisa que eu fiquei pensando nessa conversa toda esses dias eu estava lendo algum livro e comentou sobre um experimento que fizeram, acho que era com gato, algum bicho assim, né? Que tinha vamos dizer que era um labirinto, alguma coisa assim, vamos dizer que era um ratinho, vai. Aí o ratinho tinha que fazer alguma coisa para poder conseguir sair daquele labirinto. Tinha que apertar uma alavanca e pegar a comida e saía. E aí fizeram isso uma vez, aí depois pegaram o mesmo rato, colocaram na mesma situação. O que se esperava? Que ele imediatamente ele ia conseguir sair, né? Mas assim, na hora que você colocava logo em seguida, ele não ia imediatamente conseguir sair. Ele, na verdade, ele ficava procurando e tal, até que ele achava de novo e conseguia. E depois de 3, 4, 5 vezes, aí chega uma hora que ele, muito rapidamente, ele conseguia sair. Mas esse experimento é interessante pelo quê? A gente também funciona, a gente tem uma parte biológica, nosso cérebro, ele funciona de uma determinada forma que não é diferente de como funcionava 100 anos atrás, 200 anos atrás, 1000, 2000 anos atrás. Nosso cérebro é exatamente o mesmo. Então, assim,
A nossa biologia, ela funciona de uma determinada forma. E não é muito diferente do ratinho ou do gato que faz isso. E o que eu quero dizer é, o fato de a gente olhar no TikTok, é assim que faz o negócio? Pronto, imediatamente eu já sei fazer aquilo. Não é assim. O aprendizado, ele tem tempo, ele leva tempo. O aprendizado, ele demanda experiência, ele demanda você estar naquela situação 1, 2, 3 vezes para que você realmente consiga aprender. Então, eu acho que o que fica para mim é isso, assim, eu acho que a gente precisa dar tempo para a gente aprender também. A gente precisa respeitar esse tempo que o nosso corpo, que o nosso cérebro precisa para realmente absorver e aprender. Então, assim, o imediatismo, um perigo muito grande é isso. Eu falo, não, eu já sei fazer isso porque tá ali. A IA me respondeu. Não, você não aprendeu. Você conseguiu resolver talvez aquela situação, mas não houve um aprendizado efetivo, né? E aí o problema é, se a IA sabe, mas você não aprendeu... Então você vai ficar antigo em pouco tempo. A IA vai ficar sempre moderna. A gente vai ficar antigo e acho isso perigoso. Bom, eu tempero dizendo que eu acho que um dos perigos, né, para que a gente fique antigo é a gente perder a conexão com o tempo. E a gente não controla a vida, né? Chove no dia que a gente não quer, faz muito calor no dia que a gente queria que tivesse mais fresco. Às vezes a gente está com menos grana numa época que a gente queria ter mais grana. Às vezes a gente está com grana, mas está pagando o preço disso. Artistas às vezes ganham muito dinheiro, mas perdem, né, a autonomia de andarem pelos lugares sem serem importunados. Então, a gente está sempre insatisfeito. Mas eu acho que tudo isso ganha um impacto, ou perde talvez a força do seu impacto, quando você tem clareza de propósito. Quando você entende o que você veio fazer aqui nesse mundo, qual é o seu lugar nesse mundo, quais são os seus talentos e como eles vão se tornar úteis para o mundo, porque eu continuo insistindo que o propósito da vida é evoluirmos a consciência, e a gente faz isso quando a gente entende como a gente pode colaborar com o mundo. Como é que a gente pode ser mais caridoso para o mundo? Mas para ser caridoso eu preciso agregar valor. E eu agrego valor com os meus talentos, né? Júnior com o talento de burilar as palavras, eu vou sintetizar aqui, não reduzir, né? Mas com as palavras. Eu talvez com o meu talento de estudar os temas e propor algumas coisas. Júlio com o talento dele de entender as formas, seja no projeto arquitetônico, seja talvez até na questão da biologia. Pailu numa capacidade de conexão, de network brutal e tantos outros talentos que eu sei que nós temos. Sintetizei só alguns. Mas quando eu sei qual é o meu propósito e eu coloco esse talento à disposição da vida, no dia de chuva é mais desagradável ou é menos gostoso, mas eu continuo sabendo o que eu vim fazer aqui. Quando eu estou com menos dinheiro, claro que é mais sofrido, claro que eu tenho que fazer mais conta, ajustar, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não desisto do meu propósito por ter menos dinheiro, eu não desisto do meu propósito porque está mais calor. Muito pelo contrário. Eu sei até o tamanho do esforço que eu tenho que fazer para justificar a minha presença aqui. E aí eu vou passar a palavra para o Júnior terminar de temperar, mas lembrando uma frase de Ezra Pound, que diz de forma brilhante que o artista é a antena da raça. Sei, eu acho que tem gente que consegue captar uma coisa bacana, tem gente que consegue captar coisas horríveis e transformar né? Eu assim... Tudo é possível, né? Tudo, assim, como você falou, Pailu, que, assim, não tem uma coisa formada sobre nada, não, assim, você tem que escutar tudo, né? Saber de tudo e... Não é preciso saber, mas eu acho que tem que escutar, tem que respeitar, tem que... O que lhe serve, tudo bem. O que não lhe serve, tudo bem também. Uhum. A vida é isso. Tá bem espiritualmente, tá bem. Tá com a cabeça... Buscar. Porque é uma escolha também, tá bem ou tá ruim, né? É uma escolha. Às vezes eu tô assim, chateado com uma coisa. Cara... Isso vai ter uma hora vai ter uma solução para essa questão. Então, até eu encontrar a solução para essa questão, é melhor ficar ruim ou é melhor eu continuar ruim desse jeito, ou é melhor procurar ficar bem e até ter uma possibilidade maior de clareza. Você bem, eu acho que consegue ter uma clareza melhor do que você quando você está... Sem dúvida alguma, né? Essas coisas, assim. E a vida é isso. A vida você tem que buscar as clarezas. Tem que correr atrás da luz ali, ou do escuro, que também é bom também. Contanto que isso tenha, né, conexão com o seu propósito, né? Que faça sentido para a tua vida.
É isso. Tá bem. Muito bem, senhores. O tempo é senhor, mas também o tempo pede que a gente em algum momento feche, né? Esse papo, senão a gente não sai Porque daqui senão você hoje. fica sem tempo. Vixe, senão a gente fica sem tempo. Júnior, a vida é muito louca, né? 20 anos depois, estou eu aqui podendo conversar com você, te agradecer por ter feito aquele disco que abriu minha cabeça para as novas linhas que estavam se apresentando na música brasileira e me deu força para continuar estudando a história da música brasileira. E hoje bacana. eu tenho a possibilidade de fazer uma turma por semestre na Unicamp e me faz tão feliz, me mantém jovem, porque todo ano eu tô lá atualizando, tá? O que teve no último ano que parece que é relevante para a história da música brasileira. E, às vezes o que eu achei que ia ser relevante há 5 anos atrás, hoje eu olho e falo, não teve tanta força, mas que bom que eu estudei aquilo, que bom que eu me pus a aprender. E o teu disco me provocou esse olhar. Você tem que estar atento às coisas novas que vão surgindo e se dê o tempo de entender o papel que elas vão ter. Então, que delícia te receber aqui. E obrigado por trazer essa tua tranquilidade. Como você vê, eu sou um pouco mais elétrico, né? Eu sou um pouco mais elétron. E você sabe neutralizar o nêutron. E eles têm que trabalhar juntos com o próton pra gente protagonizar a vida. Coitado de mim aqui tentando ser poeta de improviso, mas o nêutron, o elétron e o próton é que compõem ali o átomo e vai trazendo energia pra vida. Que legal, faz a vida, cara. Assim, todas as pequenas, os neutrinos, os nêutrons, as partículas coisas químicas, né, os elementos químicos, né? Todos... Tem um físico aí, hein? Tem um físico sendo burilado, hein? Muito bom. E assim Prazer. vamos fechar a nossa tabela periódica. Muito bom. Julião, Maravilha, valeu, pessoal. fecha a conta? Bom, queria só agradecer, Júnior, obrigado mesmo pela sua presença. E, pessoal, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Como o Danilo sempre fala, se isso fez sentido, se essa conversa toda é importante para você, certamente é importante para outros também. Então compartilha, fala para outras pessoas, que isso é muito importante para nós. E a gente se vê daqui uma semana com mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Valeu! Obrigado.